Então vamos lá, galera. Deixa eu colocar minha cara aqui. Comprei um microfonezinho ali, vamos ver se vai dar certo. Pessoal, boa tarde, meu nome é Thiago. Vamos começar uma aulinha aqui de campo elétrico. Essa aula é bem introdução, tá? Ela é bem introdutória. Quando a gente vai falar sobre campo elétrico, existem algumas coisinhas um pouco mais complicadas. A minha ideia aqui agora é comparar com vocês o que é campo elétrico com campo gravitacional. Campo elétrico é uma coisa muito abstrata, o campo gravitacional é algo que está mais presente no nosso cotidiano. Então a gente vai fazer uma comparação dos dois a fim que você entenda melhor o que é essa grandeza nova, né? Esse tal de campo elétrico. Então vamos lá. Olha só, cadê você? Então, primeira coisa, o que é um campo de força? Galera, na mecânica clássica existem dois tipos de força. Força de contato e as forças de campo. Força de contato é aquela força que literalmente tem o contato entre os corpos, né? Então, a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela diz o seguinte, ó, o atrito. O atrito é uma interação, né, que só existe quando você tem duas superfícies ali em contato. Então, força de contato. A compressão, quando você coloca um objeto apoiado numa superfície, ele comprime essa superfície, uma força de contato. A reação dessa compressão, que é a chamada força normal, é uma força de contato. Em compensação, existem algumas forças que não precisam de contato para elas existirem. Deixa eu arredar minha cara para cá. Por exemplo, a gente tem as forças de campo elétrico. Aquela TV antiga, né? Quando você chegava, aquela de tubo de imagem maior zona, assim, quando você chegava o braço perto da tela, os pilinhos ficavam tudo arrepiado, né? Eles eram atraídos. Então aquela é uma força que existe sem contato físico entre o seu braço e a tela da TV. Então ela é chamada de força de campo elétrico. A tela da TV eletrizada atrai os pelinhos do seu braço. Se você tem aí na sua casa alguns ímãs pregados na geladeira, o ímã ele exerce uma força sobre a geladeira mesmo a uma determinada distância. Então é uma força de campo magnético. E se você pegar um objeto qualquer, né? Estou aqui segurando o controle da TV, ó, soltei e caiu. Ele caiu porque a Terra o atrai. Não precisa ter contato elétrico, não precisa ter contato físico entre Terra e o controle para essa atração existir. Então, ela é uma força chamada força de campo gravitacional. Então, existem três forças de campo para a gente falar. Tem a força de campo gravitacional, que vocês já estudaram, está presente no nosso dia a dia. Tem a força de campo elétrico, que a gente vai estudar agora, e tem a força de campo magnético, que a gente estuda um pouquinho mais à frente. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora é falar um pouquinho sobre o campo gravitacional para você fazer uma comparação e entender melhor o campo elétrico. Ok? Então, galera, o que a gente vai chamar de campo? Campo é uma região do espaço onde pode atuar uma determinada força, né? Essa força ela pode ser de natureza gravitacional, elétrica ou magnética. Então, quando eu estou longe, né? Vamos pegar o exemplo de novo lá daquela tela da TV. Quando eu estou longe da tela da TV, eu não sinto meu braço sendo atraído por nada. Os pelinhos do meu braço não são atraídos. Então, eu digo que eu estou fora do campo elétrico gerado pela TV. A partir do momento que eu vou aproximando o meu braço e eu começo a sentir os pelinhos sendo atraídos, eu passei a estar dentro do campo elétrico da TV. Beleza? Então, campo, né, quando a gente fala assim, o que é o campo? O campo é o espaço. É o espaço onde pode atuar essa força, que pode ser de natureza elétrica, natureza magnética e natureza gravitacional. Ok? Então, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o campo gravitacional. E aí a gente vai fazer algumas analogias, beleza? Então, imagina o seguinte, primeira coisa que é legal você pensar. Quem que gera um campo gravitacional? Ó, quem gera um campo gravitacional é esse carinha aqui, ó. É uma massa, beleza? No caso, a massa do nosso planeta Terra.
Esse campo, galera, ele é infinito, né? A gente tem a massa do nosso planeta. Quanto mais próximo a gente está da superfície desse planeta, maior é o campo gravitacional. À medida que você vai se afastando desse campo, esse campo vai ficando cada vez menor, e ele se estende até o infinito. Teoricamente, no infinito, esse campo gravitacional ele seria nulo. Mas vamos supor que a gente possa delimitar. Ó, essa região cinza aqui, onde eu estou passando o mouse, é uma região do nosso campo gravitacional. Do lado de fora não tem. Então, o campo gravitacional é a região do espaço, é a região em torno da massa, em que, se eu colocar uma segunda massa, ela vai ser atraída. O campo gravitacional, galera, ele sempre é atrativo. Massa sempre atrai massa. Não existe a possibilidade de massa repelir massa, né, na nossa mecânica clássica aqui. Então, se eu venho e coloco uma laranjinha, por exemplo, ó, dentro do campo gravitacional, ela vai ser atraída para o centro do nosso planeta Terra, beleza? Então, campo gravitacional é a região do espaço onde pode vir a atuar uma força gravitacional. Por que pode vir a atuar? Porque, galera, o campo gravitacional ele existe mesmo que eu não coloque a laranjinha ali. O campo gravitacional existe por causa da Terra. Ele não existe por causa da laranja. A laranja só está provando que tem um campo gravitacional ali. Se eu solto a laranja, ela cai. Beleza? Estou falando laranja aqui, galera, não é nenhuma referência ao cenário político atual, não. Tá? Então aqui dentro, ó, nós temos uma região onde tem um campo gravitacional, coloquei ali a laranja, beleza? E aí, essa laranjinha vai ser puxada para o centro do planeta Terra, ok? Então, se a laranja é puxada, ela está dentro do campo gravitacional. Essa daqui agora, ó, eu estou apontando com o dedo aqui, vacilando. Essa daqui não vai ser, porque essa laranja ela está fora do campo gravitacional. Lembrando, eu estou supondo que eu consigo delimitar onde é campo gravitacional e onde não é, beleza? Então, quando eu não coloco essa minha laranjinha dentro dessa região de campo gravitacional, ela não vai ser atraída, ok? Então, galera, a gente vai representar esse campo gravitacional como ele é sempre convergente, ele é sempre atrativo, perdão. Então, a gente vai representar ele convergindo para o centro do nosso planeta, ok? Então, o planeta Terra, ele atrai todos os corpos que estão dentro do centro, né, que estão nessa região do campo gravitacional. Então, a gente representa essas linhas de campo aqui, ó, esses tracinhos aqui, ó, vão ser as nossas linhas de campo gravitacional, beleza? Então, é isso aí. Então, a gente vai usar uma letrinha, que é a letrinha G, com a setinha em cima, porque essa letrinha G, galera, ela representa o vetor campo gravitacional. O vetor campo gravitacional, ele vai ser uma grandeza que vai fornecer as características da força gravitacional que o planeta Terra ou que qualquer campo gravitacional exerce sobre uma massa imersa nesse campo. Então, tem que tomar cuidado. Força gravitacional é uma coisa, campo gravitacional é outra. Campo gravitacional é o espaço. Força gravitacional é quando eu coloco uma massinha dentro desse espaço, ela passa a estar submetida a uma força gravitacional, ok? E aí nós temos algumas características. Meus queridos, vamos pegar essa figura aqui, super fofa, né? Parece que eu tirei ela não é da época de vocês, do Teletubbies, olha só. Você tem ali um jardim, uma árvore bonitinha, o sol brilhando, o passarinho voando, e aí eu desenhei o nosso vetor campo gravitacional, o nosso vetor G. O vetor campo gravitacional, turma, ele sempre aponta para o centro do planeta Terra. Então, a gente vai considerar que ele está aqui no nosso desenho vertical para baixo, beleza? Então, o vetor campo gravitacional está apontando ali para o centro do planeta, ele está mostrando o seguinte, ó, se eu colocar uma massa dentro dessa região, ela vai ser puxada para o centro do planeta. Características da força da gravidade. E lembrando, a força da gravidade, olha o sinalzinho aqui, ó, onde eu estou passando o dedo, ó. A força da gravidade é chamada de peso. O peso do corpo é a força gravitacional, são sinônimos. Então, quais são as características da força da gravidade? A força da gravidade, ela sempre é paralela
e no mesmo sentido do campo gravitacional. Então, se eu for desenhar a força gravitacional nesse nosso passarinho aqui, ó, olha o que vai acontecer. Repara, ó, a força-peso, onde eu estou passando aqui o mouse, ó, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo gravitacional. Vocês vão perceber que com a força elétrica e o campo elétrico não vai ser sempre assim, beleza? Então, para a força gravitacional é fácil. E mais que isso, além do campo gravitacional, do vetor campo gravitacional, ele me fornecer a direção e o sentido da força da gravidade, da força-peso, eu também consigo calcular o valor da força-peso, o valor da força da gravidade. A fórmula da força-peso você conhece, ó, peso é massa vezes a gravidade. A gravidade do planeta Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, se esse nosso passarinho vermelho ali, ele tem uma massa de 200 gramas, né, 0,2 quilogramas, quando a gente multiplica 0,2 quilogramas, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, a gente vai encontrar que a força com que a Terra puxa esse passarinho, ela é de 2 newtons. Então, eu tenho 2 newtons de força que o campo gravitacional, que o espaço, né, que esse espaço onde esse passarinho está mergulhando vai puxar essa massa para o centro do nosso planeta Terra. Cara, desculpa, gente, mas eu estou acostumando a falar para uma máquina. É muito ruim, velho. Muito ruim. Crê em Deus, Pai, mas eu vou acostumando. Então, turma, a força gravitacional que vai puxar esse passarinho vale 2 newtons. Beleza? A gravidade, ela depende da massa que criou esse campo gravitacional. Então, da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, é outra massa. A Lua tem outra massa, tem outro raio, né? Outro diâmetro. Então, o campo gravitacional da Lua é diferente. Então, a aceleração, o campo gravitacional, ele vai depender de lugar para lugar, né? Do planeta que está gerando esse campo. Então, no nosso caso, pelo fato do nosso passarinho ele ter uma massa de 0,2 quilogramas, a força gravitacional sobre ele é igual a 2 newtons. Tudo bem até aqui? Meus queridos, a gente pode entender, olha só, eu deveria ter colocado um negrito aqui onde eu estou passando o mouse. Galera, é interessante a gente notar o seguinte, eu posso pensar que o meu campo, né, o meu campo gravitacional, que vale 10 aqui na Terra, ele me fala quantos newtons de força atuam para cada quilograma de massa. Então, para cada 1 quilograma de massa, eu tenho 10 newtons de força. Como o meu passarinho só tem 0,2 quilogramas de massa, só vai ter 2 newtons de força atuando sobre ele. Ok? Então, reparem, o vetor campo gravitacional, ele me forneceu, quando eu conheço o vetor G, ó, quando eu conheço esse vetor G, eu sei a direção, o sentido e o módulo da força da gravidade, do peso, que vai atuar em uma massa que foi colocada nessa região, que está imersa nessa região de campo gravitacional. Tudo bem? Tudo ok até aqui? Qualquer coisa, né, se tiver alguma dúvida aí, vocês colocam nos comentários que eu tento responder. Deixa eu dar um pause aqui, porque eu preciso beber água e eu esqueci de pegar a minha água. Beleza? 1 minuto. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Beleza, agora que a gente relembrou essas características do campo gravitacional, vamos falar do campo elétrico. Galera, o que vai ser o campo elétrico? Ele vai ser uma região do espaço onde pode vir a atuar uma força de natureza elétrica. Beleza? Então, o que vai ter nesse espaço? Nesse espaço vai existir uma perturbação. E se eu colocar uma carga elétrica ali nesse espaço, ela vai sofrer uma força elétrica. Se eu colocar o meu braço, eu vou perceber os pelinhos do meu braço sendo atraídos, beleza? Então é isso. Deixa eu ajeitar aqui que está dando uma claridade forte ali. Então, galera, campo elétrico é uma região do espaço onde vai atuar, onde pode vir a atuar uma força elétrica, ok? Galera, o que eu preciso para criar um campo elétrico? Eu preciso de carga elétrica. Eu preciso de um corpo eletrizado, beleza? A tela da TV está eletrizada.
cria ao seu redor um campo elétrico. Eu aproximo o meu braço, eu provo a existência do campo elétrico porque os pilinhos do meu braço vão ser atraídos. Beleza? Então, para gerar um campo elétrico, a primeira coisa que eu preciso eu tenho que colocar uma carga elétrica ali. Da mesma maneira que eu precisava de uma massa para gerar um campo gravitacional, em analogia, eu preciso de uma carga elétrica para gerar um campo elétrico. Tudo bem? Só que massa só tem um tipo. Por isso o campo gravitacional é sempre do mesmo jeito. Carga elétrica eu tenho de dois tipos. Eu tenho carga elétrica positiva e eu tenho carga elétrica negativa. Então, quando eu tenho que controlar o tempo aqui, galera. Então, quando eu tenho dois tipos de carga, eu vou precisar de dois tipos de representação para o campo elétrico. Eu vou ter o campo elétrico da carga positiva e eu vou ter o campo elétrico da carga negativa. E aí rolou uma convenção. A convenção foi a seguinte: as cargas positivas geram linhas de campo elétrico que são divergentes. A carga negativa geram linhas de campo elétrico que são convergentes. Elas convergem para a carga negativa, elas divergem da carga positiva. Ah, tá, mas como é que foi isso? Como é que do nada os caras falaram, vamos convencionar assim? Na verdade, tem uma explicaçãozinha. Como que eu faço para provar que existe campo elétrico? Eu pego uma carga e coloco naquela região. Se essa carga movimentar, é porque naquela região tem campo elétrico. Tem força elétrica, então tem campo elétrico. Se eu coloco uma carga naquela região e não acontece porra nenhuma, ela não se movimenta, ela é livre, ela não está movimentando, então quer dizer que ali não tem força elétrica, não tem campo elétrico. Então, se eu quero provar, se eu quero detectar se numa determinada região existe ou não campo elétrico, é muito simples. Eu coloco uma carga ali e vejo se ela vai movimentar ou não. Então, eles usaram a carga que vai definir o sentido do campo elétrico, é uma carguinha do tipo positiva. Então, acompanhe o mouse aqui. Essa cargona azul, ela está gerando o campo elétrico ao seu redor. Por que que o campo elétrico é divergente? É porque foi convencionado que o sentido do campo elétrico é o sentido para onde uma carguinha positiva, ao ser colocada, ela vai se movimentar. Então, se eu colocar uma carguinha positiva aqui, ela vai para cima, aqui ela vai nesse sentido, aqui ela vai para a direita, aqui ela vai aqui para baixo, aqui vertical para baixo. Então, para onde essa minha carguinha de prova positiva se movimenta é o sentido do meu campo elétrico. Se eu coloco essa carguinha positiva aqui, próximo dessa minha carga, a carga geradora do campo elétrico é a carga vermelha. Véi, toda hora eu venho com o dedo na tela do computador, desculpa, gente, eu estou acostumando, tá? Então, eu tenho essa minha carga vermelha aqui, que é a carga geradora do campo elétrico. Por que que o campo elétrico está representado entrando na carga negativa? É porque foi definido, nessa nossa convenção, que para onde a carga positiva, se eu soltar uma carguinha positiva aqui, para onde ela se movimenta? É convergindo para a minha carga negativa. Então, cadê a setinha, caralho? Se eu solto uma carguinha positiva aqui, ela vem para cá. Se eu solto uma carguinha positiva aqui, ela vem para cá. Uma carguinha positiva aqui, ela vem para cá. É por isso que foi convencionado que a carga negativa gera um campo convergente e a carguinha positiva ela gera um campo divergente. Se você preferir, ao invés de ficar lembrando dessa história da convenção, que o sentido em que uma carguinha positiva, ao ser abandonada no campo, se movimenta, define o sentido da linha de campo elétrico, se você não quiser memorizar isso, você vai ter que decorar. Que uma carga positiva gera um campo que sai dela e uma carga negativa gera um campo que entra nela. Beleza? Isso depois você vai fazer tantas vezes que você só vai lembrar assim, o campo sai da positiva e entra na negativa, passa a ser automático, ok? A Rizinha está me olhando aqui falando, aqui que meu pai está conversando sozinho. Galera, da mesma maneira que a gente tinha o vetor campo gravitacional, a gente tem o vetor campo elétrico. O que o vetor campo elétrico ele vai fazer? O vetor campo elétrico ele vai fornecer as características da força elétrica quando você, da força elétrica que vai atuar numa carga, quando você colocar essa carga dentro desse campo. Ok?
Então, da mesma maneira que quando eu conhecia o valor do campo gravitacional, a direção do campo gravitacional, o sentido dele, eu consegui saber todas as informações da força da gravidade. Quando eu conheço o vetor campo elétrico numa determinada região, eu consigo definir as características da força elétrica que vai atuar em uma carga quando ela estiver imersa nessa região de um campo elétrico. E aí vem as características. Primeiro, a força elétrica também sempre vai ser paralela ao vetor campo elétrico. A direção vai ser a mesma, mas o sentido vai depender. Vejam bem, imagina você aí na sua sala, né, onde você está vendo esse vídeo. Se você solta uma carga positiva aí nessa sua sala, e essa carga positiva vai para cima, a carga negativa, se você soltar ela aí, ela não vai para cima, ela vai para baixo. Porque o que puxa uma carga positiva para cima vai empurrar a carga negativa para baixo. Então, o sentido do campo, o sentido da força elétrica que esse campo vai exercer, ele depende do tipo de carga que eu tenho. Beleza? Se o meu campo elétrico é para cima e eu solto uma carga positiva dentro desse campo, a força elétrica que atua nessa carga também vai ser para cima. Meus queridos, a força elétrica vai ter o mesmo sentido desse campo magnético. Perdão, estava mexendo aqui, desconcentrei. Meus queridos, eu estou tampando aqui agora, mas eu vou colocar isso aqui em um PDF para vocês, beleza? Então pode ficar tranquilo aí. Então, meus queridos, olha o que está escrito aqui nessa terceira bolinha aqui, ó. O sentido da força elétrica é o mesmo que vai, o sentido da força elétrica que vai atuar sobre uma carga positiva é o mesmo sentido do campo. Ou seja, se aí na sala onde você se encontra agora tem um campo elétrico que vai do chão para o teto, na hora que você soltar uma carga positiva aí, ela vai para o teto. Já a carga negativa, ela vai ter uma força elétrica que atua no sentido oposto ao campo elétrico. Então, se o campo está apontando aí para o teto, na hora que você solta a carga positiva, ela sobe, a carga negativa, ela desce. Então, meus queridos, o sentido do campo elétrico, ele sempre vai ser o mesmo sentido da força elétrica sobre uma carga positiva, mas a força que vai atuar sobre uma carga negativa é o sentido oposto ao do campo elétrico. Vai ter um desenho daqui a pouco para mostrar isso aí para vocês. Belezinha? E o módulo? Galera, a intensidade do campo elétrico vai falar justamente a quantidade de força em newtons que atua para cada um coulomb de carga. Então, por exemplo, se eu tenho um campo elétrico de 500 newtons por coulomb, quer dizer que se eu colocar um coulomb ali, vai ter 500 newtons de força atuando sobre ele. Se eu tiver um campo de intensidade 1000 newtons por coulomb, para cada um coulomb de carga ali, vai ter 1000 newtons atuando sobre ele. Então, eu decidi fazer um exemplozinho aqui, bem simplesinho, para vocês entenderem. Ó, eu já tenho o campo elétrico na região. Quem criou esse campo? Não me interessa agora, não. O campo está lá, beleza? Finge que esse aqui é o campo gerado pela tela da televisão, ok? Um medidor mostrou que esse campo elétrico, ele é para a direita, e ele vale, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, ele está valendo 200 newtons por coulomb. Não tenho certeza, daqui a pouco vai aparecer a informação aí. Deu um branco aqui na hora. Então, galera, o que eu fiz? Eu coloquei uma carguinha positiva de 5 milicoulombs, milha é 10 elevado a menos 3, então 5 vezes 10 a menos 3 coulombs, e uma carguinha negativa de 3 vezes 10 a menos 3 coulombs nessa região. Tudo bem? Aí o que acontece? Qual que é o sentido? Ó, essa carga positiva, ela está mergulhada dentro de um campo, então vai atuar uma força elétrica sobre ela. Para onde que essa carga positiva ela vai? A carga positiva vai receber, né, vai estar submetida a uma força elétrica no mesmo sentido do campo. Então, se o meu campo ele é para direita, isso, deixa eu ver, direita, isso. A minha carga positiva também vai para a direita. Se a minha carga
Agora, né, pega aqui essa minha carguinha negativa. Ó. Se a minha carga é negativa, o sentido do empurrão que vai atuar sobre ela é no sentido oposto ao do campo. Se o campo é para a direita, a minha carguinha negativa se movimenta para a esquerda. Beleza? E o valor? Bem, o valor vai depender desse cara aqui. Ó. Eu tinha errado. Ó. Vamos supor que o meu campo elétrico nessa região ele é de 100 newtons por coulomb, ou seja, para cada 1 coulomb de carga, eu tenho 100 newtons de força atuando. Então, se a minha carguinha ela é de 5 milicoulombs, 5 vezes 10 a menos 3, eu faço uma regrinha de 3 simples, né, galera? Você monta aí do seu lado. Ó. 100 newtons para cada 1 coulomb. Se eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, a força que vai atuar sobre essa carguinha positiva está aqui, ó, 0,5 newtons. Se eu tenho 100 newtons de força atuando para cada 1 coulomb de carga, e a minha carga, na verdade, ela vale 3 vezes 10 a menos 3 coulombs, a força que vai atuar sobre ela, fazendo essa regrinha de 3, é de 0,3 newtons. Tudo bem? Não é difícil. Ok? Aqui está meio que na decoreba, né? Depois vão vir alguns porquês. Mas a ideia é, o que você precisa saber aqui, né? Chegar nesse ponto aqui da aula e compreender. É compreender que campo elétrico é uma região onde existe, né? Campo elétrico é uma região do espaço onde pode vir a atuar uma força elétrica. Se eu retiro essa carguinha positiva e essa carguinha negativa, o campo ali continua existindo. Ok? Aí eu coloco a carga positiva. Na hora que eu coloco a carga positiva, por uma convenção que veio lá atrás, ela vai estar submetida a uma força elétrica no mesmo sentido do campo. E a carga negativa vai estar submetida a uma força elétrica no sentido oposto ao do campo. Como que eu calculo essa força elétrica? De duas maneiras. Ou você faz uma regrinha de 3, afinal o nosso campo elétrico neste exemplo, ele é de 100 newtons para cada coulomb, ou então você vem para essa fórmula aqui, ó. Força elétrica é o módulo da carguinha que você mergulhou ali dentro do campo vezes a intensidade do campo elétrico. Se você faz 5 vezes 10 a menos 3 vezes 100, vai dar 0,5 newtons. Se você faz 3 vezes 10 a menos 3 vezes o campo elétrico 100, você vai encontrar 0,3 newtons. Tudo bem até aqui, turma? Beleza? Tem até um macetinho para decorar isso aqui, mas é muita bobeira. Eu ensinei na sala de aula, mas na internet eu não vou ensinar esse trem, não. Tá bom? Fico com vergonha. Vamos para um exemplo aqui que eu acho que é bem legal para te ajudar a entender. Antes de ir para o exemplo, olha só. Recapitulando tudo isso. A carga positiva gera um campo elétrico divergente para fora dela. Se você coloca uma carga positiva dentro do campo elétrico, olha só, a carga positiva se movimenta no mesmo sentido do campo elétrico, que a carga negativa se movimenta no sentido oposto ao campo elétrico. Ok? A mesma coisa vale para a carguinha negativa. Só que é o contrário. A carga negativa gera um campo convergente para dentro dela. Ok? Se você solta uma carguinha positiva dentro desse campo, ó, a carga positiva sempre se movimenta no mesmo sentido do campo elétrico. A carga negativa sempre se movimenta no sentido oposto ao campo elétrico. Ok? Beleza? Acho que é agora que vem o exemplo. Então, olha só esse exemplo aqui. Deixa eu puxar para cá. Uma partícula eletrizada possui massa de 2 gramas. E permanece em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical com sentido para baixo e intensidade igual a 500 newtons por coulomb. Determine o tipo de carga elétrica presente na partícula e calcule o seu módulo. Repara uma coisa ali, galera. Nessa região que está minha partículazinha, minha partícula é essa coisinha aqui laranja, ó. Tem campo gravitacional e tem campo elétrico. Tem campo gravitacional e essa partícula tem massa, então ela vai estar sob influência de uma força gravitacional. Se essa minha partícula tem carga elétrica e ela está dentro de um campo elétrico,
ela vai estar submetida a uma força elétrica. Para essa partícula ficar parada em equilíbrio, repouso, a força resultante sobre ela tem que ser zero. Um campo não tem que anular o outro. O que tem que anular são as forças, beleza? Então, olha só. Deixa eu puxar minha janelinha para cá. Vamos entender aqui então. Então, turma, para eu definir... Uai, por que não está aparecendo? Ah, tá, apareceu. Não sei por que estava demorando, não. Então, galera, olha só. Existe nessa partícula com massa a atuação da força-peso. A força-peso é uma força gravitacional. Uma massa dentro de um campo gravitacional é puxada no mesmo sentido do campo gravitacional. Por isso, eu desenhei a força-peso aqui vertical para baixo. Ela está em verde para mostrar, ó, o campo gravitacional da Terra gerou a força-peso. Ok? Se não existir nenhuma outra força, essa bolinha ela vai cair. Só que ela não caiu. Ela está em repouso. Então, galera, a força que vai ter que anular a força-peso vai ser a força elétrica. Se a força-peso está para baixo, a força elétrica para anular o peso vai ter que apontar para onde? Para cima. Então, repara nesse textinho que eu coloquei aí. Para ficar em repouso, a força resultante sobre a partícula tem que ser zero. Se o peso é para baixo, o campo elétrico vai ter que gerar uma força nessa partículazinha para onde? Para cima. Tudo bem? E aí, nós vimos o seguinte, nos slides aí anteriores. Se, repara aqui, ó, a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico, é porque a carga da nossa partícula, ela é positiva ou negativa? Negativa. Não acertou? Volta o vídeo para você relembrar. Beleza? Então, galera, se o sentido da minha força elétrica é oposto ao do campo elétrico, a minha carga em excesso na minha partícula, ela tem que ser negativa. Tudo bem? Então já descobrimos, já matamos aí o tipo de carga negativa. Ok? Agora, vamos determinar o módulo dessa carga. Quantos coulombs de carga elétrica eu tenho ali em excesso? Bem, aí a parte matemática da coisa que não é difícil. Não é difícil. Matemática não é difícil. Olha só. A força resultante tem que ser zero. Lei de Newton. Primeira lei de Newton. Para que um corpo esteja em equilíbrio, ok? Equilíbrio pode ser MRU ou repouso. Nesse nosso caso aqui é repouso. A força resultante sobre ela tem que ser nula. Pode atuar 1000 forças ali. O somatório dessas 1000 forças tem que dar zero. No nosso caso, tem duas forças. Força-peso e força elétrica. Então, para uma anular a outra, o peso e a força elétrica eles devem ter o mesmo módulo, a mesma direção e os sentidos opostos. Ok? Então, turma, força-peso é a massa vezes gravidade. Força elétrica carga, é o valor da carguinha que a gente quer calcular, vezes o campo elétrico. Então, eu vou substituir essa galera tomando cuidado com as unidades. Ó. Deixa eu puxar minha cara para cá. Ó. Olha só. A massa 2 gramas é 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A gravidade do planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A carga é o que eu quero descobrir, o campo elétrico é 500 newtons por coulomb, ou 5 vezes 10 a 2 newtons por coulomb. Na hora que eu faço essa continha, eu encontro aqui, ó, a carga em excesso na minha partícula é de módulo 4 vezes 10 a menos 5 coulombs, do tipo negativo. Belezinha? Galera, tranquilo? Ó, eu nunca gravei aula nesse esquema. Essa aula, eu dei ela semana passada e um pedacinho dela essa semana para uma turma do 3º ano lá no Marista. Ok? Eu vou fazer outras aulas, eu sou professor no Marista e no Santo Antônio. E aí eu vou fazer aulas tanto para os alunos do Marista quanto para os alunos do Santo Antônio. E para todo mundo que quiser aprender um pouquinho, não ficar parado aí nessa quarentena. Eu nunca fiz aula nesse esquema, não sei se ficou legal, vou verificar aqui agora, tomara que tenha ficado. E eu espero ajudar vocês de alguma maneira, beleza? Essa é uma aula
que nós estamos dando uma introdução para campo elétrico. Campo elétrico tem muito mais coisas, ok? Confiram aí, tem outras aulas no YouTube, tem outros materiais, vai ter lista de exercícios que eu vou postar, beleza? E aí a gente vai tentando, né, andar com a matéria e não ficar parado, não perder o ritmo de estudos, ok? Eu devo fazer uma videoaula sobre queda livre e lançamento vertical para a galera aí do primeiro ano, que eu trabalho lá no Santo Antônio, no Marista. E essas aulas não têm nenhum vínculo com a escola não me pediu para fazer essas aulas, eu estou fazendo por conta própria. Então, o Thiago está fazendo, por que o outro professor não faz? Aí não faz, sei lá por quê. Tá? Eu estou fazendo porque eu acho legal. Estou sem porra nenhuma para fazer aqui, então eu vou fazer. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado legal e a gente vai melhorando as coisas aí aos poucos. Ok? Grande abraço e fiquem bem. Cadê? Onde é que desliga?